Nasceu na Ilha Terceira em 1952, mais concretamente nas Cinco Ribeiras, e publicou os primeiros poemas com 17 anos no jornal A União. Mais tarde, rumou ao Canadá, onde lecionou português e cultura portuguesa e brasileira. Hoje, de regresso aos Açores, é o diretor da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo. O nosso convidado de hoje é então Marcolino Candeias. Quando eu era criança, o único livro que existiria em minha casa seria uma Bíblia. Essa Bíblia era muito lida e as histórias da Bíblia eram consideradas e prezadas, analisadas. É uma infância quase sem livros, mas tinha sorte de na família ter quem pudesse ter livros infantis e eu lia esses livros todos, os livros infantis que me apareciam. E depois, mais tarde, foram amigos, foram ainda parentes, ou amigos com mais posses, cuja família tinha bibliotecas e eu lia. Além disso, nessa altura havia a biblioteca Carlos de Gulbenkian, um serviço itinerante de bibliotecas que cobria a ilha, e que a minha geração aproveitou enormemente desse serviço. Na altura não havia ainda uma grande divulgação. Devo dizer, por exemplo, que o Vitorino Nemésio, nessa altura, era alguém de quem se falava de vez em quando nos jornais, quando eu vinha de férias. Dizia-se que tinha publicado livros e sabia-se que era alguém que era importante em Lisboa, mas não era uma figura ainda conhecida como uma grande figura da literatura portuguesa. Mas a literatura começa a entrar na minha vida em criança através das cantigas ao desafio. A arte dos cantadores é uma arte que me comove profundamente. Mas o meu pai, que conhecia cantadores, era amigo de cantadores e era vizinho de Chorrua, que foi o maior, que foi meu vizinho, contava de cor grandes cantigas dos grandes cantadores. Foi a minha primeira abordagem à literatura, à poesia. Porque, vejamos, nós gostamos, por exemplo, da nossa comida, da nossa morcela. Um americano não, porque um americano não foi criado com morcela. Ora, se nós começarmos a ter esta abordagem na tenra infância à literatura e ao livro, nós vamos ter uma relação de ternura, uma relação emocional com o livro e com a leitura. E isso começa a ser uma coisa depois indispensável para a vida, ter que ler. Porque ler à força, obrigado, não dá prazer. O prazer é quando a gente lê porque quer ler, porque gosta de ler e tira proveito disso. E não há dúvida que ler é tão bom que dá uma grande felicidade nas mais diferentes alturas da vida. E nas alturas difíceis da vida é a melhor droga que se pode ter. Nos momentos de grande aflição, de angústia, de depressão, em que se está na fossa, ler é o melhor recurso que se pode ter, com a vantagem de que se ganha sempre e nunca se perde. Sobretudo, o primeiro é uma obra de juventude, por ter escrito amor. O título é o título de um poema. É um poema que foi representativo para a minha geração, que é mais ou menos assim: a minha vida hoje é um ABC sem gosto, de um menino triste sem imaginação. Puseram-me de castigo toda a manhã por ter escrito amor no tampo da carteira. Para a minha geração isso tinha uma força muito grande, significava muito. E esse era o poema que dava o título ao livro.
procuramos levar às crianças todas livros através de grandes acontecimentos chamados itinerâncias de conto, em que o conto vai, através de uma equipa, ser contado em todas as escolas da ilha. Todas. Por um lado, é essa possibilidade de as crianças terem contacto com o conto e de seguir desde logo com o livro, desde tenra idade. E de esse trabalho ser suportado com a entrega de livros às escolas, em carrinhos com livros, que depois circulam, ao fim de um mês substituem-se por outros livros. Por um lado, democratiza-se, isto é, a biblioteca sai das suas paredes, onde só têm acesso a alguns, que estão mais próximos, e vai a todos. E democratiza-se horizontalmente, mas também verticalmente, porque nós aproveitamos isso para fazer trabalho em bairros sociais desfavorecidos, que nunca chegariam à biblioteca e que assim eles têm acesso à leitura, ao livro e de uma forma marcante. E quanto mais a gente lê, mais tem consciência da sua ignorância e a certeza de que quanto mais a gente aprende, mais a ignorância aumenta. Porque ficamos mais conscientes de que aquilo que não sabemos, nem nunca nos será possível saber, é infinito. Mas, por outro lado, a nossa ignorância reduz-se, nós temos mais confiança, mais saber, conhecemos melhor as coisas, enfim, sabemos mais do mundo, estamos mais adaptados ao mundo. Através da leitura, nós construímos tijolos que constroem as paredes do nosso interior, do nosso ser, do nosso caráter e da nossa personalidade. Marcolino Candeias, o poeta terceirense. Nós voltamos no próximo sábado. Até lá, fique na companhia de boas leituras.